Muito obrigada, Sr. Professor. De facto, começar por justificar, embora o Sr. Professor não tenha entrado em detalhe, hoje em dia já não se pode ter grandes sensibilidades em relação a este assunto. De facto, eu ontem estive muito próxima de uma pessoa que acabou por me informar hoje de manhã que testou positivo. Por uma questão de precaução, fiz o teste, deu negativo, mas como foi um contacto muito recente, admito que tive algum receio de estar hoje em público e por isso peço as minhas desculpas por não estar convosco. Gostava muito de estar convosco, mas gostaria de o fazer em segurança e não senti que estivesse em segurança e por isso, e que vos pudesse colocar a vocês em segurança, e por isso fica adiada a possibilidade de estarmos juntos presencialmente. Eu quero, obviamente, cumprimentar e agradecer o convite ao Sr. Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, a quem felicito também pela iniciativa. Cumprimentar também a doutora Dalila Araújo, o professor doutor José Tribolé, o professor doutor António Rebelo de Sousa, o professor doutor José Manuel Anjos e o professor doutor Rui Pereira, que entretanto saiu também por razões que já foram explicadas. O seu professor Jorge Bacelar Gouveia foi de uma extrema simpatia e generosidade em relação ao Departamento de Relações Nacionais e ao nosso Centro de Investigação Observar, e eu agradeço muito também em nome do professor Luís Tomé, do diretor do departamento e do próprio Centro de Investigação, mas embora não estivesse combinada esta troca de elogios, não posso deixar obviamente de observar a importância de estarmos numa iniciativa organizada pelo OSCOT, o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, que tem sido extraordinário ao longo destes anos para todos nós compreendermos o mundo que nos rodeia e, sobretudo, tentar analisá-lo de uma forma sólida, de uma forma credível, de uma forma académica, e julgo que todos beneficiamos com essa análise e, por isso, muito obrigada também pelo trabalho que têm desenvolvido. A mim foi-me dado o tema a perturbação da guerra da Ucrânia no equilíbrio geoestratégico mundial. Eu acho que há muito por dizer e para dizer sobre este tema, mas eu gostaria de ser breve, até porque o painel é de facto vasto e pode haver ainda tempo para questões da audiência. E, portanto, eu gostaria apenas aqui de referir uma outra questão que me parecem ser interessantes para alguma reflexão em conjunto. E começava por citar alguém que para as relações nacionais, mas não só, é sempre importante, que é o professor Adriano Moreira, que no dia 20 de novembro de 1991, no Instituto da Defesa Nacional, caracterizava a nova ordem internacional pós-Guerra Fria como se traduzindo numa Pax Americana, herdeira nacional do extinto condomínio bipolar. E eu faço esta citação do professor Adriano Moreira porque, efetivamente, desde o final da Guerra Fria, da dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que os académicos de relações nacionais, por defeito, por feitio, têm tentado encontrar pontos de viragem permanentes para explicar se estamos perante uma nova ordem internacional e, sobretudo, para perceber então estas mudanças de equilíbrio ou desequilíbrio geoestratégico mundial. Isso foi muito claro então em 89, 91. Depois disso, o 11 de setembro, muitos inclusivamente argumentaram que o século XXI só começou com o 11 de setembro, com os atentados às Torres Gêmeas e ao Pentágono. E nos tempos mais recentes, de alguma forma, temos olhado com particular atenção à guerra civil na Síria, mas também ao Afeganistão e, mais recentemente, ao 15 de agosto, da tomada de Cabul pelos talibãs, e ainda mais recentemente a questão da Crimeia em 2014 e agora a da Ucrânia em 2022. A verdade é que, do meu ponto de vista, esta tensão geopolítica crescente não é nova, mas claramente ela é acelerada por uma série de tendências que já se vinham a revelar nos últimos anos e que, em geral, ganharam uma nova relevância com as alterações climáticas, com a pandemia, Covid-19, que acabaram por se revelar também como o pano de fundo para eventos decisivos, de viragem e para uma certa transição de poder global. E essas tendências eu diria que são cinco. A primeira é que, de facto, os Estados Unidos, já do tempo de Barack Obama, declararam estar em atrofia estratégica no diferencial de poder em relação aos mais diretos competidores. Isso fez com que progressivamente alterassem o seu shift estratégico da Europa para a região Indo-Pacífica. Isso claramente trouxe um declínio na vantagem relativa dos Estados Unidos, embora a sua força económica e militar absoluta continue a crescer. E a verdade é que ainda se lembra da visita de Joe Biden em junho do ano passado à Europa, não só a nível das instituições europeias e NATO, mas também a reunião do G7. A verdade
é que Joe Biden dizia que a América estava de volta, mas sem se conseguir efetivamente comprometer com essa relação privilegiada com a Europa. E o Foreign Affairs, na primeira edição de janeiro deste ano, do novo ano, dizia exatamente que a política externa era o maior calcanhar daqueles de Joe Biden, porque revelava uma imensa falta de ambição. A verdade é que, até desse ponto de vista, a Ucrânia voltou a exigir dos Estados Unidos uma atenção redobrada, quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de vista operacional, para a importância de olhar de novo para a Europa, mesmo que o Indo-Pacífico continue a ser uma prioridade para os Estados Unidos, como é claro. A segunda tendência que me parece ser interessante analisar e identificar é a erosão da cooperação global e do multilateralismo efetivo, da oposição de potências às organizações internacionais. Nem é preciso irmos tão longe no sentido de recordar Donald Trump, quando falava que a NATO era obsoleta e que estava em morte cerebral. Também um pouco contemporâneo a Donald Trump, figuras como Jair Bolsonaro ou até Viktor Orbán, da Hungria. De alguma forma, tem havido em alguns líderes nos últimos anos uma certa tendência para demonizar o multilateralismo e para demonizar o papel das organizações internacionais, realçando de alguma forma aquilo que o próprio realismo político das relações internacionais releva, é que as organizações internacionais são apenas e só aquilo que os Estados-membros querem que elas sejam. E desse ponto de vista também, com a própria pandemia Covid-19, percebeu-se que no final do dia eram os Estados que tomavam as decisões. Com as migrações, desde 2015, sobretudo na Europa, no final do dia eram os Estados que tomavam as grandes decisões. Com o terrorismo na Europa, como consequência da propagação da jihad pelo autoproclamado Estado Islâmico, no final do dia eram os Estados que tomavam as grandes decisões. São os Estados que, no fundo, para questões de saúde pública e de segurança interna, e os grandes especialistas estão aí também sentados, mas é de facto no final do dia que os Estados, para estas questões de segurança interna e para a saúde pública, decidem quem entra, quem sai do país, como entram, como saem, que medidas é que são explotadas, como é que se declara unilateralmente o encerramento do espaço aéreo, terrestre, marítimo. Tudo isto tem a ver com decisões do Estado para lá das organizações internacionais. Uma terceira tendência que me parece ser importante e que, aliás, vai ao encontro daquilo que a professora doutora Dalila Araújo vinha a dizer e que muito gostei de ouvir, porque a minha tese de doutoramento também foi sobre segurança humana e, na verdade, às vezes sentimos um bocadinho sozinhos na discussão deste conceito e foi muito bom ouvi-la também por isso. Mas eu diria que uma terceira tendência, que também ao longo dos últimos anos se veio verificar, é que a segurança humana, enquanto conceito teórico, mas também como guarda-chuva conceptual para uma série de outros conceitos que as próprias Nações Unidas já tentaram distinguir, nomeadamente o conceito de responsabilidade de proteger, mas muitas vezes a segurança humana entrou em conflito claro com a segurança estatal. E a verdade é que também com o final da Guerra Fria houve um pressuposto ou um entendimento que progressivamente a segurança dos Estados viria a ser substituída pela segurança dos indivíduos e das comunidades. Ou seja, a própria conjuntura pós-Guerra Fria vinha a revelar que mais importante do que olhar para a relação entre os Estados era olhar para a relação e para as dinâmicas dentro dos Estados. E que o próprio direito internacional não se podia coibir de olhar para o que se passava dentro dos Estados, até do ponto de vista de violação dos direitos humanos, e na eventualidade do Estado ser um Estado falhado, frágil ou em falência, então a comunidade internacional poderia e deveria intervir em nome da responsabilidade de proteger, um conceito que a partir do ano 2000 começou a ser muito dinamizado nas Nações Unidas, sobretudo através das diligências do Canadá. Uma quarta tendência que me parece ser também interessante é o reforço da recessão democrática e resistência ao modelo da democracia liberal ocidental. Também muito recentemente, aliás, de alguma forma ainda ontem, o resultado da primeira volta das eleições presidenciais francesas voltam a demonstrar, e há uma semana atrás, com a vitória de Viktor Orbán na Hungria, voltam de alguma forma a demonstrar que há dois campos de batalha ideológicos cada vez mais acesos, o das democracias liberais e os das democracias iliberais. Fareed Zakaria tem sido bastante contundente em relação a esta distinção e em relação a esta matéria e, na verdade, os escritos académicos do Fareed Zakaria são extraordinariamente interessantes para reflexão, mas claramente que parece que é a própria humanidade que se está a confrontar
com esta tensão permanente e com esta escolha permanente entre os valores, os princípios das chamadas democracias liberais ocidentais e aquilo que de alguma forma se opõe a este modelo, a este princípio, e que no fundo tem a ver com uma certa resistência e recessão democrática. A quinta e última tendência que eu gostaria de falar, embora obviamente que a elencagem destes pontos seja altamente subjetiva e imparcial, mas é uma forma de organização pessoal também aqui para o debate, mas eu diria que uma quinta tendência que nós também poderemos identificar é alguma tendência da disseminação de conflitos locais, mais do que globais, com menos intensidade e com menos letalidade do que aquilo que as guerras mundiais nos habituaram. Posso dizer que são tendências, embora obviamente que existam exceções, mas desse ponto de vista gostaria aqui de deixar uma referência académica que eu julgo que é importante, que é um livro de uma académica britânica chamada Mary Calder, que na década de 90 escreve um livro chamado New and Old Wars, Novas e Velhas Guerras, e onde Mary Calder, entre outra linha de argumentário, vem dizer que na verdade as guerras não são propriamente novas. As guerras já existiam, mas algumas ameaças já existiam, mas claramente elas revelam, com o final da Guerra Fria, uma transnacionalidade, uma dimensão até identitária, civilizacional, cultural, que de alguma forma a Guerra Fria abafou no confronto bipolar. Eu irei voltar a esta dimensão da Mary Calder mais tarde, mas para já parece-me ser importante falar desta referência neste momento. Ora, perante estas 5 tendências, então, chegamos a esta década de 20, do século XXI, com que contexto e com que ambiente estratégico? Bem, e desse ponto de vista, eu salientaria aqui 6 grandes linhas também, que nos ajudam a tentar perceber que ambiente estratégico é este que estamos a viver. O primeiro é que este ambiente estratégico é claramente marcado por uma grande imprevisibilidade. Uma grande imprevisibilidade em termos da atuação dos atores, do próprio sistema internacional, da volatilidade do sistema internacional, da volatilidade dos atores, das ambições e dos propósitos dos atores. Não é por acaso que muitas vezes em geopolítica dizemos que os GPS podem mostrar tanques, mas não mostram as intenções dos líderes políticos. E a verdade é que os GPS geopolíticos são sempre importantes, mas o contexto de grande imprevisibilidade também mostra que às vezes os GPS não são as únicas linhas e as únicas bússolas norteadoras que temos para olhar para o mundo. Uma segunda dimensão que me parece também contextualizar e definir o atual ambiente estratégico é a tal ideia das novas ameaças de uma escala transnacional. E aqui sim volto a recuperar o argumentário de Mary Calder para dizer que efetivamente nos parece que não é que essas ameaças mais uma vez sejam novas, mas quando olhamos para o terrorismo, criminalidade organizada, tráfico de seres humanos, migrações em larga escala, estados falhados, conflitos regionais, alterações climáticas, pandemias, ciber e ameaças híbridas em geral, elas de alguma forma sempre existiram, mas elas cada vez mais tomam uma dimensão de tal modo transnacional que, mais uma vez, recupera-se aqui o conceito de imprevisibilidade e que de alguma forma exige uma cooperação em grande escala e uma resposta que só pode ser multilateral, ou seja, de alguma forma este novo espectro de ameaças ou esta relevância destas ameaças mostra que as organizações nacionais e a governação global têm um papel mais importante até do que nunca. Portanto, desse ponto de vista, este ambiente estratégico também desafia aquilo que é o nosso conceito de governação multilateralismo. Um terceiro ponto que me parece importante para caracterizar este ambiente estratégico é a chamada narrativa das crises, que tem sido ampliada a 360 graus, quer pelas Organizações Nacionais de Segurança, NATO e Nações Unidas, de alguma forma, mas também pela União Europeia. E o que é que eu quero dizer com isto? Pelo menos desde 2003, com a Estratégia Europeia de Segurança da União Europeia, reforçado depois pelo relatório de implementação da Estratégia Europeia de Segurança de 2008, mais recentemente pela Estratégia Global de Segurança da União Europeia de 2016 e 2022 a Bússola Estratégica, nós temos claramente uma narrativa de crises que só pode ser explicada se olharmos para o norte, sul, este, oeste e, sobretudo, se a resposta a essa mesma narrativa de crise for ela própria também uma resposta multidimensional e multivectorial. É por isso que também a NATO reconhece que as ameaças já não são, e o tipo de resposta já não é só terra, mar e ar, mas é também a dimensão ciber, a dimensão espaço e até a dimensão estratosférica.
Isto é muito importante neste momento, se pensarmos que a NATO está a preparar o seu conceito estratégico de defesa, que será aprovado na Cimeira de Madrid em julho. Também Portugal vai acompanhar esta leitura da realidade com a sua revisão do conceito estratégico nacional também ao longo do ano de 2022, e, portanto, esta narrativa de crises ampliada a 360 graus é algo que manifestamente condiciona o ambiente estratégico atual. Um quarto ponto são novos riscos geopolíticos. Nós temos, cada vez mais, novas placas tectónicas, digamos assim, que mostram como também a própria geopolítica está a mudar e está a ser alterada cada vez mais, não só por alguns pontos que falei, o 11 de setembro, o Afeganistão, a Síria, as migrações, a Crimeia, a Ucrânia, mas também porque claramente, e esse é um quinto ponto que gostaria também daqui de referir, é que emergem novas potências. Emergem novas potências até que têm maior capacidade de resiliência e de resposta perante estas novas ameaças. Potências que, por exemplo, respondem melhor à capacidade do choque das economias perante a pandemia Covid-19 ou perante a quantidade de migrantes e de refugiados que estão a chegar cada vez mais à Europa, e portanto o modo como recebem e acolhem e têm políticas públicas orientadas para a sua integração, e novas potências até que estão a conseguir contornar, por exemplo, as alterações climáticas, a contornar a grande distinção entre as áreas mais costeiras e as zonas mais interiores, do ponto de vista até do próprio ordenamento do território, ou novas potências que estão a emergir, porque são potências, por exemplo, com um grande crescimento urbano, mas um grande crescimento que está a ser um crescimento populacional muito sólido, muito sustentável e que também está a ser acompanhado por uma economia bastante sólida. E, portanto, que de alguma forma também nos fazem aqui recuperar novos BRICS, que também vão ser elas próprias novas potências em vários níveis. E sexto e última dimensão deste ambiente estratégico, definição deste ambiente estratégico, é uma certa dimensão de nacionalismos dos recursos. De alguma forma nós habituámos nas relações internacionais a perceber que o século XX era o século da luta, da luta em relação ao petróleo, o século XXI seria a luta pela água. Na verdade, nós estamos no século XXI a lutar simultaneamente por água, por petróleo, mas também por vacinas, e, portanto, quer a dimensão energética, quer a dimensão pandémica, vêm colocar aqui uma série de mercados globais, em que também as grandes potências vão estar também elas a competir por quem acede e por quem domina esse mesmo mercado. E por isso, quase para concluir, eu diria que se em 2021 o contexto internacional nos era moldado por três grandes Cs, China, clima e Covid, em 2022 temos três Rs, grandes Rs. Poderia de forma simplista dizer Rússia, 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 mas eu diria Rússia, claro, mas diria também reconfiguração e retoma. E porquê? Porque estes três Rs preconizam três Ds. A desigualdade, a disfunção e a disputa. A desigualdade, porque há claramente uma desigualdade também na retoma da resiliência que estamos todos a ter neste momento de uma pandemia Covid-19 e agora do impacto dos mercados em relação à guerra na Ucrânia, mas também das alterações climáticas, uma disfunção perante o declínio global e tribalização interna dos Estados Unidos. Será muito curioso perceber o impacto que a Ucrânia também terá nas eleições intercalares de novembro nos Estados Unidos, e onde Joe Biden, pelo menos até agora, tem tido uma popularidade muito, muito baixa. Obviamente que o grau de comparação é sempre relativo, mas quando olhamos para os números, é o segundo presidente menos popular de sempre nos Estados Unidos, só ultrapassado por Donald Trump. E é também um D de disputa na reconfiguração e reequilíbrio do sistema internacional, em que os rivais de Washington jogam com a disfunção ou declínio global americano, leia-se China e Rússia. Portanto, em suma, eu deixaria aqui 6 consequências de tudo isto que eu acabei de dizer. O primeiro é que estamos a regressar ao Estado e às suas competências soberanas e integridade territorial. Também, parafraseando aqui uma académica britânica, mas desta vez uma economista, chamada Susan Strange, que na década de 90 escreve um livro chamado The Retreat of the State, o recuo do Estado, e onde ela enumera as 10 funções tradicionais que com o final da Guerra Fria o Estado está a perder para outros atores, desde logo multinacionais.
a verdade é que hoje em dia, se há título de livro que se adequa, é o regresso do Estado. O regresso do Estado nas suas competências soberanas, mais uma vez, para lidar com as dimensões de saúde pública, com as dimensões de segurança interna, com a defesa nacional e com a própria integridade territorial, porque é a integridade territorial que também ela está a ser colocada em causa, não só com a agressão da Ucrânia, a agressão à Ucrânia, mas uma agressão que é cada vez mais também dominada pelo ciberespaço, como o professor Tribolé também falou aí muito bem, e essa ameaça é cada vez mais global e com uma impunidade do ponto de vista internacional muito superior do que a invasão propriamente dita de um exército. Diz que também a capacidade de identificar claramente quem é que é o responsável é também muito mais complicado. Uma segunda consequência que me parece ser interessante é que há uma ascensão do resto. Ou seja, de alguma forma nas relações nacionais nós vínhamos a distinguir aquilo que é o mundo do resto do mundo e parece que o resto do mundo está a ascender claramente, nomeadamente a China. A China será a grande vencedora desta agressão da Rússia à Ucrânia, sobretudo se continuar a jogar com a sua ambiguidade oportunista de se abster nos principais fóruns internacionais, ao mesmo tempo que tenta lidar com o elefante na sala para a China, que é claramente a questão de Taiwan. E também desse ponto de vista, esta gestão e equilíbrio da China, num ano tão difícil para a China, em que a China só vai crescer 5%, em que a China tem um congresso do Partido Comunista no final do ano, em que supostamente deveria ser o congresso para a reaclamação de Xi Jinping, tudo isto está altamente comprometido se a China não continuar a conseguir gerir a questão da Ucrânia da melhor maneira. Uma terceira consequência que me parece importante e que cruza também com tudo aquilo que já vim dizer, é que a dimensão convencional coabita claramente com a dimensão não convencional. Portanto, isto significa que simultaneamente no terreno temos guerras que utilizam meios convencionais, agressão armada por terra, por mar, por ar, mas também temos agressão não convencional, nomeadamente através dos ciberataques, e temos uma resposta que também ela é simultaneamente convencional e não convencional. Portanto, é não só a dimensão convencional de resposta e retaliação direta, de demonstração de força nas fronteiras vizinhas, mas também o não convencional no sentido de também retaliar com ataques híbridos e tentar jogar o mesmo tipo de armas do adversário e do inimigo. Uma quarta consequência, também muito breve, é que estamos a regressar não só ao Estado, mas ao realismo político, no entendimento que a paz é apenas e só uma ausência de guerra. Também no final da Guerra Fria fomos nos habituando a dar espaço aos teóricos dos estudos da paz, que provavam claramente uma distinção entre paz negativa e paz positiva, em que a paz negativa, efetivamente, era a ausência de guerra, mas a paz positiva era a construção de condições de desenvolvimento, de empoderamento das comunidades, para poderem encontrar o seu próprio conceito de paz, de segurança, de desenvolvimento. Ora, nós cada vez mais, desde logo com a Ucrânia, estamos aqui a perceber, quase que desde o final da Guerra Fria, o que nós temos é intervalos entre guerras, sejam elas mais localizadas, sejam elas em maior escala, mas onde os epicentros, que de alguma forma estavam relativamente localizados, estão a começar a ter uma capacidade de efeito dominó e de contágio à escala global, que não é similar à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, porque não há esta dimensão de utilização dos exércitos convencionais como na Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas o impacto é efetivamente global. E, portanto, nós temos claramente aqui uma noção de paz, nem que não seja uma noção de paz social, que está claramente comprometida. Um quinto e penúltimo ponto que me importa também, que julgo importa falar como consequência, é o impasse e inação das organizações internacionais e das grandes potências perante a ameaça da dimensão nuclear. Já aqui foi falado a incapacidade das Nações Unidas e, ao mesmo tempo, o modo como a reforma das Nações Unidas parece ser a solução, mas também o maior ponto de impasse para a atual situação. Portanto, esta inação que as organizações nacionais revelam perante as barbaridades que estamos a assistir diariamente nas televisões, prova mais uma vez que o tal vazio do multilateralismo que alguns líderes mundiais andavam a apregoar tinham aqui algum fundo de verdade, porque os Estados, no final do dia, as grandes potências, quem tem direito de veto e quem domina os bastidores da diplomacia, acaba por efetivamente dominar o mundo. E a última consequência é a óbvia também, que é, perante tudo isto, estamos num clima que é simultaneamente de pré e de pós-guerra, que é o reforço dos orçamentos de defesa e o reforço dos arsenais de defesa.
muito curioso percebermos como a Alemanha rapidamente passou de uma lógica de não gastar mais do que 1,2%, 1,3% do PIB, porque já seria muito para uma Alemanha que não se quer nuclear, para um orçamento que vai ser 50 vezes superior ao orçamento de defesa português. É verdade que o nosso orçamento de defesa não é extraordinário, mas 50 vezes superior é algo muito, muito significativo. Ou a Áustria, que aliás hoje está pessoalmente com Vladimir Putin, que resolveu abandonar de alguma forma o seu estatuto de neutralidade, reforçar o seu orçamento de defesa, recuperar o serviço militar obrigatório e, já para nem falar da dimensão dos Bálticos ou da Polónia, em que efetivamente têm que recuperar aqui uma série de estados de prontidão e de operacionalidade que de alguma forma há muito não se estava à espera. Em suma, e voltando ao título que me atribuíram, que era a perturbação da guerra da Ucrânia no equilíbrio geoestratégico mundial. Eu diria que a guerra da Ucrânia simultaneamente perturba e é perturbável pelo equilíbrio geoestratégico mundial. Do ponto de vista dos académicos das relações nacionais, mais uma vez por defeito ou por feitio, estamos sempre a tentar recuperar aqui alguns rótulos que ao longo dos anos nos fomos habituando a questionar, como o fim da era dos extremos de Hobsbawm, ou o fim da história, o último homem do Fukuyama, ou o choque das civilizações do Huntington, mas eu terminaria efetivamente com a referência que me parece ser academicamente, neste momento, mais interessante, que é a de Tim Marshall, dos Prisioneiros da Geografia e de um livro que saiu agora em outubro, O Poder da Geografia, em que ele diz e bem, e recorda-nos a todos, que a geografia interessa e, ao contrário das lideranças, a geografia não muda. E, portanto, de facto, nós hoje, perante o que se está a passar na Ucrânia, não podemos de nenhum modo ignorar as perturbações e o impacto do ponto de vista geopolítico, mas não é por acaso que quando falamos de geopolítico, geoestratégia, o político está lá, a estratégia está lá, mas tudo começa com a geografia, tudo começa e tudo acaba com a geografia. Ela é imutável e cada vez mais ela interessa, determina e condiciona. Obrigada e mais uma vez as minhas desculpas por não estar convosco.